Em uma sessão marcada por obstrução, deputados defendiam a necessidade de aprovar a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil e o exame Revalida para médicos que se formam no exterior. A oposição criticava a medida. Quem destruiu o programa Mais Médicos foi o governo de Jair Bolsonaro, que fez com que comunidades brasileiras ficassem sem ter o atendimento adequado e agora traz como solução uma tentativa de privatização da saúde pública brasileira. A primeira porta está sendo aberta, mas nós, da bancada do PSOL, não vamos colocar a nossa digital nesse ataque que está sendo promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. Vamos dar manutenção à nossa obstrução com um requerimento de retirada de pauta. O programa Médicos pelo Brasil é muito importante, em especial porque ele está garantindo a prova do Revalida 2 vezes por ano. Nós precisamos, sim, que o médico para clinicar, ou seja, os brasileiros que estudaram fora, para atuarem no Brasil, ou passam na prova e têm CRM, ou não irão clinicar no país. Portanto, não irão dar diagnóstico em hipótese alguma. Nós não somos contra o Revalida, mas da maneira que ele está sendo proposto em universidades, faculdades privadas, o que nós vamos fazer? Nós vamos oficializar o esquema que burla o Revalida. Então nós temos que pensar seriamente. Revalida sim, mas nas escolas públicas que tenham média 5, para que a gente não coloque a população em risco no nosso país. O PCdoB é favorável ao programa Mais Médicos. Nós precisamos de ter médico para atender o povo pobre, o povo da periferia das grandes cidades, o povo do interior. Bolsonaro fez tudo o que podia para acabar com o programa Mais Médicos. Fez tudo o que podia e está sendo derrotado politicamente, porque o povo pressionou pela manutenção do programa Mais Médicos. Os deputados tentavam chegar a um acordo para a votação da medida provisória, cujo prazo terminava nesta semana. Porém, os impasses persistiam. Nós queremos propor um acordo que já fizemos aqui a todos os líderes dos partidos. O PT retira a obstrução desde que seja votado o texto da comissão mista, seja votado todos os destaques, todas essas votações nominais. O que nós estamos propondo neste momento, senhora presidente? Que nós votemos o PL do Revalida. Nós construímos uma proposta, senhora presidente, que contempla as principais demandas e vai realmente realizar o Revalida no Brasil, criar um marco legal para que ele seja periódico, para que o Revalida aconteça realizado pelo MEC, sempre elaborado pelo MEC, mas podendo ser aplicado pelas boas faculdades públicas e privadas do Brasil. Nós construímos na comissão um PLV, que é um substitutivo, que avançou em relação à medida provisória original, apesar de manter algo que nós não aceitamos, que é a agência, porque isso desloca a atenção primária do SUS e pode levar à sua privatização. Então nós não concordamos e vamos destacar essa parte do texto. Se essa medida não for votada hoje e ainda essa semana no Senado, corremos o risco de deixar milhares de brasileiros desassistidos através do Programa da Saúde da Família. Um dos programas mais importantes do Ministério, que atende milhares de pessoas, e também a questão do Revalida. São 2 anos que nós não temos prova de revalidação, de diplomas de médicos brasileiros formados no exterior para exercer a sua profissão aqui no Brasil. Depois de muita polêmica sobre o texto, o plenário chegou a um acordo para votar a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. Qual é a proposta de acordo a todos os deputados e líderes? E foi costurada aqui para ver se há essa possibilidade. A gente votaria o adiamento da medida provisória por uma sessão, para hoje ainda, para que nós pudéssemos votar o projeto do Revalida. Nós achamos que estávamos conversando aqui que a medida provisória pode tramitar de maneira mais fácil, se nós resolvermos primeiro o problema do Revalida. É a sugestão de acordo, se for da possibilidade regimental. Se está acordado, nós não temos por que manter a obstrução. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse consultar os líderes para ver se é possível essa construção que foi feita pela oposição e que teve o acordo do governo. Porque se é assim, não tem sentido a gente manter os requerimentos
que são requerimentos de obstrução. É isso que está proposto no acordo de plenário. Nós adiaríamos por 2 sessões, votaríamos o revalida, em seguida retornamos, a senhora abre uma sessão, abre outra, e retornamos à votação da MP para que nós possamos votar o texto da MP já com os acordos sobre consórcio e sobre as demais questões, no que for possível. Vai a voto, mas no entendimento da maioria dos líderes. Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar aqui de ofício a medida provisória, a gente vota o revalida e eu encerro a sessão e chamo uma sessão só para votar a medida provisória nesse acordo que foi feito agora. Nós não podemos, à guisa de garantir médicos nos vazios desse país, fazer medicina de segunda classe para o povo mais pobre. Então eu quero aqui manifestar que desde a Seguridade Social e Família, onde aprovei esse projeto, e na CCJ também, restabelecendo o texto aqui no plenário, 2 vezes por ano, universidade pública, com supervisão do Conselho Federal, essa é a minha posição. Eu espero que isso não signifique uma comercialização de revalidação de diploma do Brasil. A proposta foi aprovada também pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. Os deputados aprovaram um projeto que prevê que os clubes de futebol possam se tornar empresas. Apenas o PSOL se pronunciou contra a proposta. Por mais que se diga que é facultativo para os times aderirem ou não ao modelo de clube-empresa, para aqueles que na prática não aderirem, significa que vão perder o direito à tributação especial e ainda perder a possibilidade de entrar no refis, que é do financiamento das suas dívidas. A gente não acha que o principal patrimônio e paixão da população brasileira deve ser tratado como mais uma mercadoria. Infelizmente, é essa a lógica que está sendo votada nesse momento. O projeto é pertinente, vai dar condições dos clubes buscar sua adimplência, vai dar condições dos clubes continuar atuando e sobrevivendo no nosso país, porque os clubes de futebol, senhor presidente, eles promovem o lazer, eles aquecem a economia, geram emprego e renda e acima de tudo, promovem a alegria do povo brasileiro. Nós teremos aí, primeiro, a tranquilidade que nenhum clube é obrigado a se transformar em empresa. Segundo, que aqueles que fizerem essa opção sejam incentivados, é claro, incentivados para que eles possam, de maneira profissional, de maneira competitiva, com segurança jurídica, investir, gerar emprego, fortalecer o futebol brasileiro e a gente não ficar só exportando talento. Portanto, é um ganho para todo o futebol brasileiro. Achamos importante a profissionalização do futebol brasileiro, que anda em várias cidades menores, ou mesmo clubes muito mal arrumados, com as suas finanças completamente corrompidas e sem menor condição de continuar. Então, uma chance nova de tratar os clubes e esse negócio que, a exemplo da Europa, grandes clubes que geram grandes riquezas, pode ser, no Brasil, feito esse projeto. Essa proposição em análise, ela tem o mérito de modernizar o esporte mais popular do nosso país. A expressão clube de futebol falido vem perseguindo a maioria dos clubes há tempos. Esse termo costuma ser utilizado para se referir a associações civis desportivas submersas em um passivo milionário. Então, uma série de inovações nesse projeto para que a gente possa dar aos clubes de forma optativa essa possibilidade de virar empresa. Os deputados aprovaram também urgência na tramitação para diferentes projetos, entre eles está o que altera o marco legal do saneamento básico. Mesmo antes da apreciação do mérito da proposta, houve muita divergência sobre o tema. O relatório como todo é muito ruim e vai contra o interesse público do povo brasileiro. Aprovada essa legislação, vai ter uma judicialização. Uma empresa, por exemplo, a Sabesp, vai ser vendida do seu controle acionário por 20, 25 milhões. Ela vai abrir mão dos contratos deficitários e vai fazer PDV e vai ser vendida, comprada por 20 e vendida por 30, 40. Isso não é serviço de saneamento, isso é especulação e sucateamento do setor. E hoje nós temos 35 milhões de pessoas morando em cidades sem direito à água tratada. São 100 milhões de brasileiros, senhor presidente,
que não tem o esgoto da sua casa tratado. Ele convive diariamente com o esgoto no fundo da sua casa, no seu quintal, contraindo determinados tipos de doença, encarecendo a saúde pública. Por isso, nós temos que aprovar o mais breve possível, se for necessário hoje ainda, o mérito dessa proposta. Para você tornar um sistema viável, inviável, ou seja, lucrativo, a melhor forma para eles é aumentar a tarifa de água. E o povo brasileiro, principalmente no Norte e Nordeste, não tem condições de pagar os aumentos de tarifa que com certeza virão com a privatização desses sistemas. É diferente de uma privatização da energia, que você compra toda a companhia elétrica e administra tudo, privatiza tudo. Metade da população brasileira hoje não tem coleta de esgoto. Do esgoto que é coletado, 40% somente é tratado. Isso porque os números consideram que os emissários que existem no litoral e que levam o esgoto in natura para o meio do oceano é considerado tratamento de esgoto. Poluição do oceano é considerado tratamento de esgoto e está nesse 40% de esgoto tratado no Brasil. Fora os 40 milhões de brasileiros que não têm sequer água tratada em casa. É impressionante como com números tão medievais de saneamento básico, a gente ainda tenha essa turma lutando contra. No meu estado, que não está entre os estados ricos da Federação, a Paraíba, a nossa companhia deu lucro de 109 milhões de reais no ano passado. Se nós entregarmos a água ao capital privado, o preço, a tarifa da água vai subir, as pessoas não vão poder pagar, não vão poder ter acesso à água, presidente. Isso é uma insanidade, a Câmara dos Deputados tem que contribuir com o Brasil. Ainda na quarta-feira, o plenário aprovou proposta que cria incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou esta semana que se houver protestos de rua no país, isso poderá motivar a volta do AI-5. O ato institucional número 5 estabeleceu a repressão política durante a ditadura militar. A declaração do ministro repercutiu no plenário da Câmara. Pobre ministro da Economia, que tem a coragem de dizer o seguinte: incentivar a população brasileira a pedir a volta do AI-5. Isso me deixa assustado. A população brasileira, em certos pontos, ela pede a pena de morte, ela pede a prisão perpétua, ela pede liberdade. Agora, a partir de um ministro da Economia querer tumultuar a política brasileira, nós temos que defender a democracia. O Brasil está assistindo aí o dólar chegando a R$5. Talvez por isso que eles falam tanto em AI-5. Não adianta ameaçar o povo brasileiro. Desta forma, com desemprego bombando, com a economia sem nenhuma reação, cada vez mais concentração de renda e desigualdades, ao ameaçar o povo brasileiro, esse governo de fanáticos, de irresponsáveis, vão colocar o povo nas ruas. Eles que estão incentivando, porque ninguém aguenta mais. Eu acredito que o ministro Paulo Guedes foi numa circunstância que ele respondeu à imprensa em função da incitação feita pelo ex-presidente da República e tal, né? Então nós temos que dar um desconto, né? Não foi no sentido realmente de instituir o AI-5, porque estamos iniciando um novo período agora. O setor privado começa a gerar emprego, nós estamos numa criação de emprego formal e taxa de desemprego caindo, nunca tivemos um risco Brasil tão baixo, a taxa de juros tão baixa, a inflação controlada. Nós temos que avisar aqueles que têm dentro de si um ditadorzinho que de vez em quando salta para fora, como fez o seu Paulo Guedes, que o respeito em economia, embora divirja dele. Agora, ele vir falar em democracia, quando nunca disputou nada, nunca concorreu a nada, mal votou, se é que votou e se é que vota, e aí vir fazer esta pregação nojenta,
nojenta da ditadura. A ditadura fez tão mal a esse país. Só em janeiro, de janeiro a outubro, mais de 800 mil vagas de emprego foram criadas no Brasil. Isso é fato, colegas, isso é um número. A taxa de juros básica é a mínima histórica. É a mínima histórica. Isso atrai investimento, isso faz o Brasil crescer, isso faz os investidores, as empresas, né, as pessoas terem coragem de empreender para fazer o Brasil evoluir. Criticar o governo é fácil, eu também tenho pontos para criticar, mas a hora que o governo acerta, a gente tem que elogiar, sim. Na próxima terça-feira, nós possamos fazer uma audiência pública na Comissão da Amazônia para debater a questão do apagão aéreo, o cancelamento dos voos feito pela Passaredo, que adquiriu a MAP, para as cidades do interior do Amazonas. Então, a bancada quer saber as razões por que essas providências agora. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Uma operação da Polícia Civil do Estado, prenderam 4 brigadistas, acusando eles de batearem fogo na área de preservação ambiental lá de Alter do Chão. Isso mostra claramente que é uma armação para poder criminalizar as organizações não governamentais e os movimentos populares. Aqui, justamente, estas entidades e estes brigadistas voluntários que participaram junto com